Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que essa palavra, tão viva e eficaz, possa, de fato, transformar nossa mente, nossa vida, nossa visão de mundo. Que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, fale ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, hoje é o dia da Bíblia, né? Segundo domingo de dezembro celebra-se o dia da Bíblia, a palavra de Deus. Há algum tempo atrás, era assim, estava na moda dizer que a palavra tem poder. Não sei se vocês lembram disso, né? A palavra tem poder, ou as palavras têm poder. Lembram disso? Eu lembro isso nitidamente. Era muito comum, cuidado com o que você diz, que as palavras têm poder, né? Isso era muito comum, era repetido. Algumas frases ou algumas expressões, elas, né, acabam virando moda, depois aquilo vai perdendo força e o pessoal acaba não citando mais. E essa frase, que a palavra tem poder, a palavra que você diz tem poder, né, é até um pensamento positivo, né, aquela forma, né, de ter um pensamento positivo, aquela filosofia do pensamento positivo, que você diz vai acontecer, né? Só que eu sou muito crítico a essa frase, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, eu concordo com ela. Por exemplo, quando alguém diz para um pai e uma mãe, né? Cuidado com o que você diz para o seu filho, porque sua palavra tem poder, e de fato tem muita influência na vida de uma criança. Então, se você vê seu filho crescer e você repetindo para ele que ele é burro, a sua palavra tem poder, um poder destrutivo, para convencer que ele é incapaz mesmo, que ele não aprende, que ele é uma pessoa que tem deficiências que o impedem de assimilar as coisas. Então tem pai e mãe que vai ensinar o dever para um filho, e o filho tem dificuldade em algum ponto, alguma matéria, e o pai diz para o filho: você é burro. Essa palavra tem poder, um poder destrutivo, um poder que causa estrago numa vida. Assim como um pai e uma mãe, na educação do seu filho, vivem dizendo que o seu filho é melhor que todo mundo, também tem um poder destrutivo nessa vida. Aquela vida ali vai sofrer um impacto muito grande quando chegar numa sala de aula e encontrar alguém melhor do que ele em determinada matéria, disciplina. Essa vida vai sofrer quando ela fizer um concurso e ver que ela não passou naquele concurso, porque outras pessoas foram melhores naquele exame e ela ficou para trás. Então, um poder destrutivo também, quando a gente cria distorções na autoestima de uma pessoa, especialmente uma criança que vai crescendo com sua autoestima distorcida, ou muito para baixo ou muito para cima, né? Uma pessoa que tem a autoestima distorcida muito para cima, né, muito elevada, também tem um desvio na sua personalidade, no seu comportamento. As palavras têm poder nesse sentido. Então, realmente, cuidado com o que você fala para uma criança, cuidado com o que você repete para a mente de uma criança. Mas nem sempre palavras têm poder. Quando eu, por exemplo, digo que algo vai acontecer do jeito que eu quero, porque nem sempre acontece do jeito que eu quero. Por exemplo, esse ano eu disse: o Flamengo vai ser campeão. Várias vezes. Se toda vez que eu dissesse que o Flamengo vai ser campeão, ele fosse campeão, ele não ia ter mais time, só ia ter o Flamengo. Mas o Flamengo não foi campeão. No máximo,
vai ser segundo lugar, né? No máximo. Então, as palavras têm poder em que sentido? Num sentido muito limitado, num sentido muito pontual. Elas terão alguma influência, algum poder de influência, algum poder de ensino, algum poder de criar uma personalidade, ou contribuir para uma personalidade boa, ou uma personalidade distorcida, uma personalidade saudável, ou um caráter doente. Nesse sentido, a palavra tem algum poder, sim. Mas hoje, meus irmãos, é o dia da palavra que verdadeiramente tem poder. Hoje é o dia da Bíblia. É a palavra que de fato tem poder. É a palavra poderosa, reveladora. É a palavra salvadora. É a palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. Essa tem poder. Mas o poder também não é um poder mágico. Não é aquele poder supersticioso, como muita gente que carrega a Bíblia considera. É um poder diferente. É o poder da mensagem que ela contém. É o poder do atributo dela como palavra de Deus, revelada, escrita, disponível, que é uma fonte inesgotável de sabedoria. O poder da palavra que está nas nossas mãos e cujo conteúdo é transformador, é criador de novo caráter, de nova postura, de uma visão nova de mundo e de Deus. É a palavra que tem poder. Meus irmãos, toda pessoa que se aprofunda na palavra de Deus, ela sofre um impacto muito positivo, muito grande. Toda pessoa que tem contato com a palavra de Deus, tem na sua existência transformações marcantes. A própria Bíblia diz, o próprio Salmo 119 é assim, uma apologia aos mandamentos de Deus, que estão em sua palavra. Se vocês lerem o Salmo 119, e muita gente corre do Salmo 119, porque ele é enorme, né? Nós já lemos o Salmo 119 todinho aqui na igreja, só que em partes, lembra? No culto de oração, a gente lia cada trecho, cada sessão de 8 versículos, que ele é dividido em sessões de 8 versículos. Então a gente foi lendo o Salmo 119 e acabou que lemos todas as sessões, todos os versículos do Salmo 119. Ele fala o tempo todo da palavra de Deus. É interessante que é um salmo enorme, mas tem mensagens e mensagens sobre o mandamento, sobre os estatutos do Senhor, que é o Salmo 119. E ele mostra para a gente como é importante a palavra de Deus. O problema é que muita gente, sentada em banco de igreja, não abre a Bíblia nunca para ler. Nunca pega a palavra de Deus para se alimentar dela. Então, um assunto que sempre é bom de se discutir, sempre é bom de se falar, é a Bíblia e oração. Domingo passado, a lição da Palavra e Vida foi sobre oração, não foi? Foi sobre oração. Podem ver que oração é um assunto que nunca se desgasta. Porque oração e palavra, meus irmãos, é o alimento do crente. Aquele que se alimenta de oração e de palavra é saudável. É alguém equilibrado. Então é preciso buscar a palavra de Deus, aprofundar-se nela, entendê-la e praticá-la. Essa última parte, então, é a mais difícil, mas é a necessária para alguém que quer ter uma vida sólida, alicerçada, conforme Mateus 7, o Senhor Jesus fala que aquele que ouve as suas palavras e põe em prática é como alguém que construiu a casa
sobre a rocha. Por que isso? Por que é fundamental você ter a palavra de Deus? Por que é fundamental o pessoal que lida com música estudar a Bíblia? Por que é fundamental você que é adolescente ler a Bíblia e estudá-la? Por que é importante você que é idoso estudar a Bíblia? Por que isso é importante? Porque isso nos mantém de pé, assim como o alimento nos sustenta. Porque a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia instrui. A Bíblia ensina, instrui. Bíblia não é livro científico. Bíblia não é livro acadêmico. Bíblia não é livro de história acadêmica, como se estuda a história da humanidade. Não é. A Bíblia não está preocupada com cronologia de fatos. A Bíblia não está preocupada com questões de química, física, astrofísica. Bíblia não se preocupa com isso. Mas ainda assim é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ainda assim a Bíblia, a palavra de Deus, é uma fonte incrível de conhecimento. Eu aconselho a todos os estudantes que leiam a Bíblia na versão mais tradicional possível. Não na linguagem de hoje. Eu tenho Bíblia na linguagem de hoje, eu tenho NVI, eu tenho Bíblia em várias versões aí de estudo teológico, Bíblias de estudo. Mas eu aconselho você a pegar aquela Bíblia na versão revisada do João Ferreira de Almeida, onde a segunda pessoa do singular e do plural são usadas direto. Tu és, vós sois. Eu aconselho. Uma vez eu estava numa aula de português, de língua portuguesa, lá na escola técnica. Aí a professora fez uma pergunta sobre a conjugação de um verbo na segunda pessoa do singular, que era o verbo ser. Ninguém sabia a conjugação daquele verbo. Aí eu estava na aula, eu lembrei daquele versículo de Gênesis 12:2. Me corrija se eu estiver errado, mas Gênesis 12:2, quando o Senhor fala para Abraão: "Sê tu uma bênção", não é isso? Eu acho que é Gênesis 12:2. "Sê tu uma bênção". Ela perguntou a segunda pessoa do singular desse verbo. Eu duvido, aqui nessa sala não tem ninguém que saiba. Aí eu falei: "Sê". Aí só ele sabe. Aí eu lembrei, Gênesis me ensinou a conjugar o verbo na segunda pessoa do singular. É imperativo, né? É imperativo, segunda pessoa do singular do verbo ser. Eu sabia. Por que eu sabia? Porque eu li a Bíblia. E você, quando lê a Bíblia, você enriquece o seu vocabulário. Você enriquece, assim, o seu conhecimento. Você aprende a fazer boas redações lendo a Bíblia. Eu gostava de ler, é uma questão minha. Mas é importante ler, porque isso te dá conhecimento. Por si só já vale a pena. A Bíblia instrui, porque ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mais do que isso, a palavra, além de instruir, ela orienta. Antigamente a gente dizia: a Bíblia é a nossa bússola. Hoje eu digo: a Bíblia é o nosso GPS. Por quê? Porque orienta o caminho a seguir. Ela te mostra a direção certa das coisas. Quando você está com ódio no coração, a Bíblia vem e diz: perdoa. Quando você quer dar na mesma moeda e se vingar, a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Quando você quer falar mal de alguém e criar assim, expor uma pessoa a uma situação difícil, ou colocar a reputação de alguém em xeque, a Bíblia diz: poucas sejam as suas palavras, não sejam maledicentes. A Bíblia vai dizer o tempo todo para a gente como a gente deve seguir, como a gente deve decidir. Quando você estiver louco para largar sua mulher e ir embora de casa, a Bíblia diz: o que Deus juntou não separe o homem.
Ou coisa difícil de ouvir para algumas pessoas, mas a Bíblia diz: quando você quiser colocar seu marido para fora e botar as roupas dele na varanda, a Bíblia diz... Deixa eu achar um versículo bom aqui. Perdoa 70 vezes 7. Pois é, meus irmãos e minhas queridas irmãs, a Bíblia nos orienta de várias maneiras. A Bíblia nos mostra que a palavra branda acalma o furor e a palavra dura suscita ira. A Bíblia nos mostra um monte de coisa para todas as situações, para todas as condições. A Bíblia também fala, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia também fala disso. Cuidado com quem você anda. A Bíblia nos ensina muitas coisas, porque ela é nosso GPS. Ela orienta, ela dá o norte. A palavra de Deus, meus irmãos, ela serve para todas as circunstâncias. E todas as circunstâncias a gente deve encarar com a Bíblia aberta. Quando chega a crise, a dificuldade é a oração e palavra. A primeira atitude nossa devia ser essa: ao invés de tomar decisões, usar palavras, agressões, nós deveríamos buscar a Bíblia. Se em todas as crises no meu trabalho, lá onde eu trabalho, e tem sempre crises, né? Tem sempre discussão, tem sempre embate. Se em todas as situações que eu me colocar lá no meu trabalho de forma equilibrada e eu lembrar da palavra de Deus, olha, minhas decisões serão as melhores, as mais sábias. Eu falo isso porque eu já, há alguns anos, há bastante tempo atrás, eu estava numa situação assim no trabalho, e eu queria discutir. E eu cheguei a falar para um colega de trabalho, que não senta em banco de igreja, que não é crente. Eu falei para ele, olha, se ele repetir aquilo que falou para você, se falar para mim, ele vai ouvir. Aí esse colega olhou para mim e falou assim, mas e aquela história de dar outra face? Fica onde? Aí eu, fica lá dentro do meu armário, lá na minha casa, onde a Bíblia está em cima, lá na estante. E aí? E aquela história de você não responder com a mesma moeda? E aquela história de você caminhar mais uma légua? E aquela história da palavra branda no lugar da palavra odiosa? Fica onde? Se toda crise que eu passasse, toda discussão que eu vivesse, se todo o problema que eu fosse resolver, eu tivesse com a Bíblia aberta na mão, eu acho que a história de vida seria diferente. A história da minha vida seria melhor. A palavra orienta, meus irmãos. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O meu caminho, ele precisa ser iluminado pela Bíblia, passo a passo. E não adianta eu botar o farol lá na frente e achar que está tudo iluminado e esquecer. Não, é passo a passo. Luz é lâmpada para o pé, não é lâmpada para iluminar tudo não. A Bíblia é lâmpada para cada passo. Eu vou dar esse passo na minha vida, a Bíblia ilumina esse passo, porque em cada passo eu tenho que lembrar dela e buscar orientações nela. A palavra instrui, a palavra orienta, mas a palavra também revela. E esse é o maior atributo da Bíblia, é a palavra revelada, a palavra de Deus revelada. É um livro de revelação, a Bíblia. A Bíblia não está no mesmo patamar dos outros livros. Ela pesa muito mais que qualquer livro, qualquer enciclopédia. A Bíblia está num patamar diferenciado. Não adianta você procurar na Bíblia, como muita gente faz, né? Tantos passos para o sucesso. Nesse livro que eu estou estudando com jovens, o prefácio dele é interessante.
Porque a pessoa que faz o prefácio desse livro, ela fala sobre isso, que a Bíblia não é comparável com qualquer outro livro. A palavra de Deus é um patamar diferente, porque é a palavra que revela a vontade de Deus, é a palavra que revela a salvação de Deus, é a palavra que revela a Deus. Lógico que a Bíblia mesmo não revela a Deus na sua totalidade, porque Deus ainda é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. A Bíblia é o que é possível para a gente entender, o suficiente para a gente compreender e acessar o caminho até Ele, porque é a palavra revelada. Então não adianta querer pegar a Bíblia e achar que, como muita gente fala, né, o maior pedagogo que já existiu, Jesus. Não tem por que fazer isso. O maior professor. Meus irmãos, pedagogo Jesus é meio complicado, porque a maioria das pessoas não entendia nada do que ele falava. Os discípulos que andavam com ele, quando Jesus falava uma parábola, depois tinha que ir lá para ele e perguntar: e mestre, o que o senhor quer dizer com aquilo? Não entendemos nada. Então chamar Jesus de maior pedagogo é uma contradição até. E eu concordo com isso. Jesus é incomparável. A palavra dele é incomparável, porque ela revela algo que está além dessa dimensão, dessa vida. É algo para a eternidade, que não cabe nos conceitos finitos desse mundo, da nossa ciência, que é limitada, que não é suficiente para conter tanta sabedoria, tanta coisa maravilhosa. Então, concluindo, meus irmãos, o conselho que o pastor pode dar hoje para o pastor mesmo, porque quando eu falo isso eu estou falando para mim: não se afaste desse livro, nunca se afaste desse livro. Você tem Bíblia no celular, né? Você tem Bíblia no celular, ótimo, leia sua Bíblia no ônibus, no trem, pode ler aqui com o celular aqui. Eu prefiro que você traga sua Bíblia de papel, mas se você trouxe a de celular, tá bom, é melhor do que não trazer Bíblia nenhuma. É melhor do que você ficar na hora do culto aí no Facebook, no WhatsApp. É melhor do no joguinho. Tem mãe que dá um celular para o filho ficar jogando na hora do culto. Não faça isso. Você está criando um viciado, está criando uma pessoa dependente desse negócio aí. Hora do culto é hora de ler a palavra, de refletir nela. Mas se você tem tablet, celular, leia, mas não se afaste desse livro. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu gostaria de saber, né, não é para constranger ninguém não, mas quantos irmãos vão concluir esse ano lendo a Bíblia toda naquele plano de leitura bíblica? Ou no que nós fizemos, ou no seu mesmo. Quem aqui vai concluir a leitura da Bíblia toda esse ano? Levanta a mão. Muito bem. A leitura da Bíblia toda no ano, na verdade não é no ano, né? São em 2 anos que nós fizemos. Eu pretendo concluir, se Deus quiser. Depois, eu quero que você me dê seu nome. Você que pretende concluir comigo, vai concluir, me dê seu nome. Por quê? É uma questão minha, depois você vai saber. Mas o que eu quero, meus irmãos, enfatizar é que é importante, é fundamental ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu posso dizer até que várias vezes, a Bíblia toda. Mas não tem uma vez que eu leia, que eu não aprenda algo. Que não me diga... Essas mensagens que eu prego aqui são todas dessa leitura, praticamente todas são dessa leitura. Alguma outra não é. É de um outro livro que eu li, comentário bíblico, etc. Mas é dessa leitura que vem a maior parte das mensagens que eu prego aqui. Você pode até não entender, você pode até não concordar, você pode até dizer, está repetindo isso de novo. Não importa, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que para mim, essa mensagem que eu preguei serviu muito, e serve, porque é a palavra de Deus que nos orienta, que nos revela, que nos instrui.
É a palavra de Deus que me alimenta. Então não se afasta do livro. Ah, não consegui ler a Bíblia toda. Leia alguma coisa da Bíblia, mas leia. Busca a palavra. Eu vejo um monte de estudante aí que diz que não tem tempo para ler a Bíblia porque está estudando. Mentira. Mentira preguiçosa. Você não lê a Bíblia porque não quer. Você não lê a Bíblia porque você abandonou a Bíblia. Você não lê a Bíblia porque a palavra de Deus não é relevante para você. Você não lê a Bíblia porque isso não é importante. Porque se fosse, você ia buscar na palavra. E porque não busca na palavra, está se quebrando, está se esborrachando no mundo. É por causa disso. Se você não lê a palavra, não dê desculpa. Diga apenas que você não quer ler. Que não é importante, porque essa é a realidade. Mateus 22, 29, Jesus falou para a gente que tinha a Bíblia na mão e que era até estudioso dela. Errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus, porque eles não liam a Bíblia para salvação, eles liam para condenação. Eles não liam a Bíblia para enxergar Jesus nela. É importante saber que Jesus é o centro, é a mensagem central da Bíblia. Romanos 1,16 vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você quer poder? É o Evangelho. E no Evangelho, a gente tem poder para a salvação. E ele está aqui, ó, acessível a quem quiser. Muita gente quer poder, né? Muita gente quer poder político, muita gente quer poder econômico, financeiro. Poder verdadeiro está aqui. Revelado aqui, que é o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O pecado jaz à porta, está lá em Gênesis. O pecado jaz à porta. Mas tem um antídoto para o pecado. Tem gente que fala, eu não resisti, eu não consigo resistir. Mas lá em Salmo 119, versículo 11 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer ficar vacinado? Usa aquela frase que não é bíblica, mas é derivada, né? Ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Que o Senhor da palavra nos abençoe, nos ajude a valorizar o que ela tem para nós. Que Deus te abençoe. E que você busque mais a palavra de Deus para a sua edificação e para o seu sustento espiritual. Amém.